Muito bem, muito boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Estamos iniciando a nossa transmissão de hoje através dos canais do YouTube e Facebook do capítulo 4, Adonep, aqui de Porto Alegre, e também do perfil de Facebook. Meu perfil está também retransmitindo, e também pela página do Facebook da Tchê TV, está na transmissão dessa live especial de hoje. Nós estamos a cada 15 dias trazendo essa interação com os nossos amigos, com os nossos irmãos, né? Entrando, né, na sua casa, no seu carro, no seu lar, na sua vida, através do seu smartphone, através do seu computador, através da sua Smart TV, né? Para trazer e compartilhar histórias edificantes, testemunhos de superação, né? De vários e vários convidados que estão participando conosco. Eu gostaria de pedir a você que está conosco nesta noite, que você possa nos dar um retorno, que você possa compartilhar o link dessa transmissão, para que nós possamos chegar a mais e mais pessoas. Nesta noite nós teremos o nosso convidado, Jorson Vargas, né, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Daqui a pouquinho estará conosco na sala. E eu quero convidar os meus irmãos que compõem a diretoria do capítulo 4, que estão conosco nesta noite. Vou trazer então aqui, primeiro fazer a leitura nominal, né? O capítulo 4 hoje é composto pelo presidente, este que vos fala, Lucas Figueira, estou aqui com vocês, né? Nós temos também dentro da nossa diretoria os seguintes irmãos que nos ajudam: Alexandre Andrade, Antônio Carlos Zago, Humberto Pecil Soares, o Ivon de Melo Trelha, né? O Jocelino de Almeida Matos, Maurício Tomé, ainda está conosco aqui, o Maurício, Sérgio Pecil Soares e o Tarcísio Gubiani. Vou precisar de água. A minha querida, excelentíssima, que está me ajudando aqui, vou precisar de água mesmo, tá? E também, na questão da coordenação do apoio feminino do capítulo, temos a Eila Lima Figueira, minha esposa, que está aqui me assessorando nesta noite, né? Bom, eu quero convidar, então, os irmãos que estão conosco na nossa entre-sala. Eu estou com chimarrão aqui, mas o pozinho da erva, às vezes ele incomoda, né? Vou chamar então o irmão Tarcísio. Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Também o irmão Sérgio Soares está conosco. Sérgio, muito boa noite. Chamo também, neste momento, o Antônio Carlos Zago. Boa noite, Zago, seja muito bem-vindo. E também quero chamar o Humberto Soares, diretamente, né, lá dos Estados Unidos. Está conosco, Humberto. E dar as boas-vindas, a boa noite. E rapidamente, antes de nós convidarmos o nosso preletor da noite, né? Quero passar a palavra para vocês na seguinte ordem, pedir para vocês darem uma saudação, e depois nós estaremos também chamando o nosso convidado e orando e falando um pouquinho sobre o que é a Adonep e dando sequência no testemunho, na palestra desta noite. Tá bom? Então, começamos pelo irmão Tarcísio, primeiro que nós colocamos aqui. Boa noite, irmão. Tudo bem, Tarcísio? Boa noite, tudo bem, com a graça de Deus. Ok. Sérgio, boa noite. Boa noite, presidente Lucas. Saudação aos colegas aí da diretoria. E também sejam todos bem-vindos aqueles que estão nos assistindo. Maravilha. Humberto Soares, seja bem-vindo, boa noite. Seu microfone, Humberto, está desligado. Boa noite, estou longe da nossa cidade maravilhosa, mas estou de coração presente aí, esperando, né, o que Deus vai falar essa noite aí conosco, através da vida do nosso querido amigo lá de Belo Horizonte. Muito bem, vamos ouvir então a saudação do nosso querido irmão Antônio Carlos Zago. Boa noite. Boa noite a todos, é uma alegria estar em mais uma live, mais um evento do capítulo 04 da Adonep. Saúdo a todos e desejo um ótimo evento para todos nós. Maravilha, então nós vamos chamar para a sala de transmissão, sem mais delongas, o nosso convidado da noite, Jorson Vargas. Boa noite, Jorson, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa noite. É um prazer, uma honra estar aqui com os irmãos da Adonep, né, para contar um pouquinho da minha história.
Que bom, que maravilha. Nós vamos iniciar então esse nosso momento especial. Quero pedir para o irmão Tarcísio que faça um momento de oração, de reflexão e que nós possamos iniciar os trabalhos com a bênção do Senhor. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento especial, pedimos tuas bênçãos sobre o teu servo Jorson Vargas e sua esposa. Que o Senhor derrame sua graça e sabedoria sobre esse teu servo e que ele seja guiado pelo teu Santo Espírito para que suas palavras inspirem, edifiquem e iluminem a todos os que o ouvirem. Abençoe também sua esposa, dando-lhe força, paz e apoio, para que juntos possam enfrentar qualquer desafio que surja em suas vidas. Que o amor, a união e o companheirismo entre eles se fortaleçam a cada dia, sendo um exemplo de fé e devoção para todos ao seu redor. Pedimos, Senhor, que esta live seja um sucesso, tocando os corações de muitas pessoas e trazendo bênçãos abundantes para todos os envolvidos. Que tudo que for dito aqui seja para a tua maior honra e glória. Agradecemos, Senhor, por tua presença constante em nossas vidas e confiamos em teu infinito amor. Em nome de Jesus, assim oramos e desde já agradecemos. Amém. Amém, graças a Deus. Nós queremos pedir para vocês que estão nos acompanhando ao vivo, deixa eu só dar boa noite aqui. Nós temos aqui a Sandra Pereira. Boa noite, Sandra, seja muito bem-vinda. Nós temos também Junieli Tis. Boa noite, seja bem-vindo também. Cristina Kern Soares. Boa noite, Cristina, seja bem-vinda. Nós queremos pedir a todos vocês que estão conosco na audiência que curtam a questão da nossa transmissão, né, desse vídeo lá no canal do YouTube do capítulo 4 e compartilhem. Vai lá no compartilhar, copia o seu link e já divulga para as pessoas dos grupos da sua família, dos grupos da sua igreja, dos grupos do seu trabalho, enfim. Faça essa boa ação, né? Eu tenho certeza que o conteúdo que nós teremos aqui hoje, ele será de grande valia para as pessoas que estão conosco. Bom, nesse momento nós queremos pedir que o nosso diretor Carlos Zago faça uso da palavra e fale para todos nós um pouquinho mais, né, sobre o que é a Adonep. Zago. Pois não, presidente Lucas. A Adonep é a Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. É uma entidade sem fins lucrativos para-eclesiástica. Foi fundada em 1952 nos Estados Unidos, Califórnia, por Demon Shakarian. Uma proposta bastante interessante que expandiu rapidamente, atingindo cerca de 130 países. Um desses, o Brasil, onde nós computamos cerca de 1.600 capítulos. Capítulo é o nome dado para cada núcleo, cada célula, nas cidades. Esse capítulo que está promovendo este evento, essa live, é o capítulo 004 de Porto Alegre. A Adonep, ela é uma associação. O propósito da sua existência é para que amigos compartilhem de vitórias, de superação, de experiências pessoais com Deus, como nós vamos ser testemunhos hoje daquilo que o nosso irmão Gerson vai estar testemunhando e falando conosco. Os palestrantes, eles não são remunerados, eles fazem isso por atenção e amor, especialmente para os nossos convidados que estão aqui pela primeira vez. E também para que nós, que já temos mais tempo de Adonep, mais tempo de fé, também possamos estar esquentando o nosso coração e a nossa fé. A Adonep, ela possui uma editora que edita livros, edita também a revista chamada A Voz. Nessa revista, A Voz, ela contém 4 testemunhos semelhantes ao que nós vamos ouvir agora à noite. É um instrumento bastante interessante, porque ela consegue extrapolar
as salas, onde sejam salas virtuais ou salas presenciais, onde são feitos os eventos, e pode ser expandido esses testemunhos e a eficácia do Evangelho para várias partes, em todos os lugares onde essa revista circula. No mais, finalizando, eu quero desejar um excelente evento para todos nós e que Deus os abençoe. Volto a palavra para ti, presidente. Obrigado, Zago, pela sua participação e bela explanação sobre o que é a Donep. Lembrando que você pode encontrar mais informações nas nossas plataformas de comunicação, através do site adonep4.com.br, né? O Sérgio está sempre atualizando o nosso conteúdo. Lá nós temos registro de vários e vários eventos promovidos ao longo desses anos aqui em Porto Alegre. A Donep que realiza há mais de 42 anos jantares, né? Em locais especiais. Nós temos também o nosso perfil no Instagram, a Donep 4, nós temos também a nossa página no Facebook, a Donep 4, né, capítulo de Porto Alegre, e também o canal do YouTube que está transmitindo as informações nesta noite. O nosso boa noite também para a Deise da Corso Imóveis, acho que é Deise da Corso Imóveis, né? Está conosco aqui. O Sérgio também, né? O Sérgio está online conosco e também comentou ali no YouTube, né? Deus abençoe a todos. Muito bem, meus irmãos. Então, nós queremos apresentar nesta noite o nosso convidado, né? E pedir para que todos vocês, né? Se coloquem agora à disposição, se coloquem com muita atenção, né? Para que você possa ouvir o testemunho do Jorson Vargas. Esse é o momento mais especial da nossa palestra. Jorson Vargas, que é casado com Cristina Vargas, eles tiveram 3 filhos, ele é diretor e proprietário da indústria Kenichon, e depois ele me corrige se eu estiver errado, tá, Jorson? Em Belo Horizonte, Minas Gerais, é membro da diretoria do capítulo 500 da Donep, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e estará testemunhando, compartilhando conosco o que o Senhor fez na sua vida. Quero passar então para você, nesta noite, a palavra, tem toda a liberdade, e antes de entregar o microfone, pedir, mais uma vez, reforçar, para que as pessoas compartilhem. Boa noite, Jorge Slavão, conosco aqui também pelo Facebook, que as pessoas compartilhem esta transmissão com os seus grupos, nas suas redes sociais, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Jorson Vargas, é contigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas. Obrigado a cada um dos irmãos aí. Obrigado pela oração. Estou feliz de estar aqui com vocês, participando dessa live. E meu nome já foi dito, Jorson Vargas. Eu sou aqui de Belo Horizonte, casado com a Cristina, 3 filhos e agora 3 netos. Na semana passada nasceu meu netinho aqui, né? Tem um netinho aqui de 9 dias, 8 dias, não, 10 dias. E tá novinho, fresquinho, né? E a família está crescendo. Bom, eu quero falar um pouquinho da minha história. Eu venho de uma família onde meu pai um homem trabalhador, batalhador, perdeu o pai dele com 7 anos de idade e começou a trabalhar vendendo picolé em campo de futebol, engraxando sapato. Entrou para trabalhar na primeira perfumaria de Belo Horizonte aos 10 anos de idade e cresceu, virou gerente dessa perfumaria. E aos 22 anos ele saiu e foi ser representante comercial, e ele começou a ganhar prêmios de melhor vendedor do Brasil dessa empresa. E ele começou a prosperar nos negócios dele, começou a representar várias empresas, a trazer várias empresas para distribuir aqui em Minas Gerais. E eu sou o 4º filho de 6, e eu me lembro que, ainda muito novo, os negócios do meu pai estavam prosperando bastante, e meus 3 irmãos mais velhos já estavam trabalhando com ele,
E eu fui reprovado na escola com 11 anos de idade, na quinta série, se não me engano, foi quinta. E ali meu pai resolveu me colocar para trabalhar também. Nessa época, foi a época que ele estava inaugurando uma pequena loja, uma pequena perfumaria, ele tinha um pequeno atacado e escritório de representação, e estava inaugurando uma loja de varejo. E nessa loja eu comecei a trabalhar ali. Em pouco tempo eu comecei já a ganhar ali um bom dinheiro. Aos 12 anos de idade eu comprei meu primeiro carro junto com meu irmão de 14. Eu lembro que aos 8 anos de idade eu tive algo que nós chamamos de crise existencial. Eu me perguntava de onde nós viemos, qual o propósito dessa vida e quando morrer, para onde vamos? E aquilo ali, eu não tinha resposta para aquilo. E eu lembro que meu coração, eu queria algo que era ser feliz e também ser amado. Acho que todo ser humano quer isso, busca isso, né? Ser feliz, ser amado. E eu comecei a buscar isso. E aos 12 anos, quando eu comecei a ter dinheiro, tive meu primeiro carro, os amigos aumentaram muito. Nessa época era uma época de discotecas, e eu comecei a sair, e eu era um menino tímido, e eu comecei a beber para perder a timidez. E eu comecei a ir para a discoteca, ali ficar com as meninas, e eu achei que eu tinha encontrado ali aquela felicidade que eu buscava, que eu ia preencher aquele vazio que eu sentia, aqueles questionamentos que eu tinha no meu coração, e eu comecei a buscar isso, e cada vez mais eu fui enveredando por esse caminho da bebida e da boemia, da farra, né? E eu comecei a me envolver cada vez mais. Em pouco tempo eu estava frequentando zona boêmia, boates, e bem adolescente ali, e cada vez prosperando mais, conquistando mais bens materiais. Em pouco tempo eu e meu irmão, cada um comprou um carro, e tinha muitas roupas bonitas, tinha dinheiro para sair, para o restaurante, coisa que meus amigos não tinham, né? Eu tinha bastante. E eu lembro que eu saía na noite, ficava com muitas mulheres, mas quando eu deitava a cabeça no travesseiro, eu pensava, né? Eu sentia um vazio. Eu queria algo mais. Aquela alegria que a bebida e que as mulheres me traziam, ela não era suficiente, que eu precisava de algo mais. Cheguei a experimentar droga, mas eu nunca gostei de droga, né? Mas estava buscando ali, e eu pensei comigo, se eu namorar alguém que goste de mim, casar, eu vou ser feliz. E eu conheci uma menina, eu com 16, ela com 13 anos, ela se mudou para frente da minha casa, construíram um prédio em frente à minha casa, e ela mudou ali para um apartamento, e a nossa turma ficava na rua ali, e aí eu conheci a Cristina, me apaixonei por ela, falei, eu quero casar com essa menina. E começamos a namorar, namoramos 5 anos e meio, e com 22 anos, eu com 22, ela com 19, quando a gente tinha acabado de completar 22 e 19, nós nos casamos. E eu ganhei uma casa, um quarteirão acima da casa que meu pai morava, de presente. Eu tinha um carro zero na garagem, eu tinha uma moto zero na garagem, tinha casado com a mulher que eu estava apaixonado, que eu queria, tinha tudo. E aí o vazio continuava no meu coração. E eu falei, está faltando algo, né? E aí eu veio o primeiro filho, eu achei que sendo pai também eu ia preencher aquele vazio no meu coração, que eu seria feliz. Aquilo também não aconteceu. E aí eu falei para minha esposa, olha, nós precisamos viajar, conhecer o mundo.
eu precisava de preencher o vazio com algo. E aí nós compramos um pacote naquela época, 34 anos atrás. Você não ia na internet porque nem tinha, né? Então, eu fui na agência de viagem, comprei um pacote para conhecer 10 países da Europa, e nós ficamos ali um mês passeando, conhecendo países. E quando eu voltei, o vazio no meu coração ainda estava maior. Porque não foi as coisas que eu tinha conquistado que iriam preencher o vazio do meu coração. Então, eu vi que tudo que eu conquistava ficava na mesma. Pelo contrário, ficava até pior, porque eu pensava, a vida é só isso. Nessa época, eu já administrava umas 4, 5, 6 lojas, eu não me lembro bem, quando eu casei. Ganhava muito bem, tinha desde 15, 16 anos, eu já administrava quase 100 funcionários. Os negócios do meu pai foram crescendo para o lado da indústria também. Um irmão ficou no atacado, outro numa indústria, outro no outra indústria, e eu no comércio, nas lojas. E os negócios prosperaram muito, começamos a comprar prédio, fazenda, e sempre tendo os melhores carros, e saindo e viajando para onde queria, mas nada disso preencheu o vazio que existia no meu coração. Eu continuava buscando algo, né? Mas existe algo que eu não conhecia, que era Jesus, que era Deus. Eu não conhecia nada a respeito de Deus. E a palavra de Deus tem um versículo que fala que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. E eu e meus irmãos, nós tínhamos nos tornado pessoas soberbas, vaidosas, egoístas. Eu fazia parte da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, da CDL Jovem, estava no meio sempre dos maiores empresários da cidade, e ali a gente tinha fóruns, tinha almoço toda semana com o prefeito, governador, presidente de banco, de indústrias, e grandes palestrantes, e tínhamos reunião com muitas pessoas importantes, ministros, mas aquilo ali só trouxe mais vaidade no meu coração. Mas eu vi que nada daquilo que eu tinha conquistado fazia diferença na minha vida. Então, nessa época vieram os planos, quando a gente já tinha 5 ou 6 indústrias, 12 lojas, prédio, fazenda, todas essas coisas, veio os planos, né, que nós tivemos vários planos econômicos no Brasil, hiperinflação, e aí entramos num circuito de prejuízo, e as coisas começaram a dar errado por causa dessa soberba que precede a ruína, e começamos a entrar num processo de falência de várias empresas. Fomos fechando as lojas, fomos fechando as indústrias, e no final disso tudo sobrou uma indústria que estava quebrada também. E nesse mesmo período, eu estava com 30 anos de idade, hoje tenho 58, estou falando de uma história de 28 anos atrás. Eu também estava, além de falido, devendo milhões. O casamento estava praticamente destruído, eu tinha 7 anos de casado, só pensava em me separar da minha esposa, com 2 filhos nessa época. E eu estava com o fígado inchado, porque dos 12 aos 30 anos eu bebi muito, misturava muita bebida, não sabia beber. Eu bati carro bêbado umas 10 vezes, e era algo assim complicado. Tinha uma rinite terrível, tinha uma gastrite que meu estômago queimava o dia inteiro, e tomava remédio o dia inteiro, doía o tempo todo. E eu me vi numa situação bem delicada da minha vida. Eu fui ali no fundo do poço, né?
Alguns falam, um dia desse eu estava vendo um amigo dar um depoimento, ele falou que conheceu o pré-sal antes da Petrobras. Eu, mais ou menos, foi dessa forma também. Cheguei ali no fundo do posto, angustiado. Meu irmão mais velho estava pensando em suicídio, e a situação da família estava nesse pé. Eu estava inimigo de um irmão, porque nós tínhamos uma sociedade numa loja e ele não me pagou, eu vendi minha parte para ele, depois ele veio a vender essa loja e não me deu a minha parte. Eu tinha 6 meses que a gente não conversava um com o outro, e a família estava destruída. Casamento, inimizade com os irmãos, saúde física e financeiramente completamente destruído. Eu não via saída para mim. E ali eu fui convidado para ir num almoço dessa associação, a DONEP. E ali eu ouvi depoimentos, pessoas testemunhando, falando de Jesus, falando do amor de Deus por nós. E ali naquela tarde eu abri meu coração e convidei Jesus para ser Senhor e Salvador da minha vida. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Ali a história da minha vida mudou. A partir daquele... Eu que andava antes de BMW, quando o Collor tinha liberado, de repente eu me vi a pé. Tinha carro desde os 12 anos aos 30, quebrado. Que quem estava andando de BMW, de repente estava a pé. E ali, depois que eu convidei Jesus para ser Senhor e Salvador da minha vida, que eu reconheci que eu era um pecador e que eu precisava da misericórdia de Deus, a minha história mudou. E eu lembro que eu era uma pessoa que debochava das pessoas que tinham fé, eu não sabia nada a respeito de Deus, né? E ali Deus começou a fazer milagres na minha vida. Eu convidei meu irmão, ele estava pensando em suicídio, ele também entregou a vida dele para Jesus. Deus começou a mudar a nossa história. Na semana seguinte, eu não sei como, com o nome todo sujo na época, consegui comprar um carro zero, e ele também. E a empresa, Deus começou a fazer um milagre. A empresa que estava quase fechando, Deus começou a fazer um milagre todo dia, todo dia, todo dia. E essa empresa começou a crescer, 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 começou a exportar, começou a fazer tanta coisa. Em pouco tempo estava com 750 funcionários. E Deus foi restaurando, a gente foi conseguindo pagar as dívidas, Deus restaurou as finanças. Eu lembro que eu vivia uma angústia tremenda com o oficial de justiça batendo na porta todos os dias, né? Tinha noite que eu não dormia, tinha que tomar Lexotan remédio para dormir, ou então tomava 1 litro de uísque para dormir, e ali brigado com a minha esposa, e ali sem saber para onde ir, como resolver o problema. E as coisas começaram a mudar de forma extraordinária. Eu comecei a ler o Manual do Homem, que é a Bíblia Sagrada, né? Eu não tinha ideia de quem era Deus. E ali na Bíblia eu comecei a entender que Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo que existe. E Deus nos criou. Aqueles questionamentos que existiam no meu coração, né? De onde nós viemos, qual o propósito nosso nessa terra, quando morrer, para onde nós vamos. Eu entendi tudo quando eu comecei a ler a Bíblia. Mudou completamente o meu entendimento, e eu pude ver que Deus, né, é soberano, que Ele tem todo o poder, e ali eu me rendi a esse Deus. Quanto mais eu conhecia Ele, mais eu queria dele. Né? Tem um versículo que fala que aqueles que buscam a Deus entendem tudo. E eu comecei a buscar tudo que eu questionava, tudo que existia ali de vazio no meu coração, eu questionava a Deus, perguntava, e eu tinha a resposta através da Bíblia, e aquilo ali começou a mudar a minha história, a minha vida. Deus começou a restaurar as finanças, Deus começou a restaurar o meu casamento, Deus começou a restaurar a minha saúde,
E eu lembro que o casamento estava num momento assim bem delicado, que a gente estava quase separando, a gente brigava muito e de repente, eu lembro que um dia eu cheguei em casa e minha esposa já habitualmente começou a brigar comigo, porque a gente já brigava sempre mesmo. E ali eu não tive vontade mais de brigar. E eu sempre achava que eu tinha razão, eu sempre defendia meu ponto de vista em tudo. E ali eu, de alguma forma, eu entendi que é melhor ser feliz do que ter razão. E eu comecei a não questionar ela, eu fiquei calado, ela ficou brava e falou: "Você não vai falar nada?" Depois dela falar muito e me xingar, eu falei: "Vou, me perdoa, você está certa." E essa é uma das palavras, das duas palavras que mudou a história do meu casamento. Hoje eu tenho 36 anos de casado, vamos fazer 42 anos juntos em setembro agora. E a gente hoje, eu não sei se vocês estão ouvindo, o pessoal está cantando uma música lá embaixo, aqui em casa é 2 andares. Nós temos uma reunião, um estudo bíblico aqui já há 27 anos, quase 28 anos, e tem vários casais aqui. Eu e minha esposa somos conselheiros de casais. Quem estava com o casamento completamente falido, destruído, sem menor chance de prosseguir, eu já pensava como que ia ser esse divórcio. Hoje, nosso casamento está cada dia melhor, nós somos cada dia mais amigos, mais amantes, mais companheiros um do outro, estamos envelhecendo junto, curtindo os netinhos, né? Tem sido muito bom estar do lado da minha esposa, mas antes eu estava odiando ela, antes de conhecer a Jesus, antes de Jesus entrar no meu coração e mudar o meu coração. Eu sempre tentava mudar minha esposa, e ela também tentava me mudar, mas eu nunca consegui mudar nada nela, ela também nunca conseguiu mudar nada em mim, mas o Espírito Santo me mudou, e o Espírito Santo mudou a minha esposa. E isso foi muito bom, fez muito bem para o nosso casamento. É só ele que pode mudar a vida de um homem, de uma mulher. E isso foi extraordinário na nossa vida. Hoje a gente aconselha aqui muitos casais às vezes vêm até nós com o casamento bem destruído, quase separando, e a gente vê hoje muitos casais bem e que não separaram e que as coisas estão bem, e a gente louva a Deus por isso, porque sabe que tudo vem dele, tudo é para ele, né? Então, Deus restaurou meu casamento, Deus restaurou minhas finanças. Eu lembro que a minha casa estava piorada, tinha perdido o carro, tudo dentro da minha casa estava piorado, eu tinha dívidas de milhões. Deus me deu uma casa melhor do que a que eu tinha, Deus me deu carros, Deus me deu viagens, pude conhecer muitos países pelo mundo a trabalho, até por essa associação já fiz jantares nos Estados Unidos, em Dubai, na Europa, Itália, Espanha, tantos lugares, América do Sul, Argentina, Uruguai, tantos lugares eu tive o privilégio de contar essa história que eu estou contando aqui hoje. Deus, ele muda a história de um homem, ele muda a história de uma mulher, ele restaura casamentos, ele restaura a saúde. Eu tinha uma gastrite tremenda, tinha uma ansiedade, ficava balançando a perna o tempo todo, pensamento muito acelerado, uma rinite que também era muito complicada, e de tudo isso eu fui curado, além do fígado inchado, que de uma forma extraordinária eu parei de beber, eu bebia muito, não sabia beber, e uma noite, uma semana, eu falei para um amigo que tinha me convidado para ir na Donep, no almoço da Donep. Eu falei com ele: olha, estou gostando de participar das reuniões e
estou achando muito bom, está me fazendo muito bem, mas eu gosto muito de tomar um uísque, uma cerveja, tem algum problema? Vocês proíbem isso? E ele riu e falou, não. A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Resolve isso você e Deus. Aqui nós não proibimos ninguém de nada. Você é livre. E eu lembro que naquela semana eu fui numa festa e fui tomar uma cerveja geladinha. E o primeiro gole que eu dei, eu senti ânsia de vômito daquele gole, daquela cerveja. Eu não consegui beber. E me deu uma fincada e eu senti uma dor de cabeça na hora. E não bebi, porque comecei ali a me sentir mal. Um dia ou dois depois, eu fui em outro evento, outra festa, e também fui tomar uma cerveja, que o garçom veio servir. O primeiro gole da cerveja, eu senti ânsia de vômito, a mesma fincada na cabeça, e dessa vez eu ouvi uma voz vinda do meu interior. Você não precisa disso para ser feliz. E ali eu entendi que Deus não queria que eu bebesse, e daquele momento ali eu nunca mais tive desejo de beber, e eu não bebi mais. E meu fígado também, consequentemente, não tive mais problema. O médico já tinha me dado um alerta que se eu não parasse de beber, eu teria uma cirrose. E aí eu vi Deus mudando a minha história em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus mudou a minha história. E o principal, que eu não falei, restaurar finanças para Deus é tranquilo, Ele é dono do ouro e da prata. Restaurar casamentos também, Deus é que criou o casamento, né? Quando colocou ali Adão no mundo, ele fez a Eva e declarou que os dois seriam uma só carne. Então, Deus, ele curar, ele nos fez para ele curar um órgão, né? Com algum problema, restaurar um fígado, qualquer coisa, tirar uma rinite. É muito tranquilo para Deus, é algo muito fácil. Agora, o mais maravilhoso que Deus fez na minha vida foi que quando eu convidei Ele para ser Senhor e Salvador da minha vida, vi fazer morada no meu coração, aquele vazio que existia no meu coração, aquela necessidade de ser amado, de ser feliz, né? Aquela falta de algo que eu sentia, aquilo foi preenchido pela presença de Jesus. Eu senti algo que a Bíblia chama de a paz que excede todo entendimento. A Bíblia fala que Jesus é o príncipe da paz. E ali, quando ele entrou, eu comecei a sentir uma paz maravilhosa, uma paz que excede todo entendimento. E mesmo no meio das tribulações, dos problemas que existia, eu tinha paz. Eu não estava com medo ou angustiado com os problemas que eu tinha, com as coisas que eu tinha que pagar. Eu sabia que tinha um Deus que estava cuidando de mim a partir daquele momento, que estava me orientando. E eu aprendi que a palavra de Deus é luz para os nossos pés, né? Então eu comecei a andar na palavra de Deus, a seguir esse caminho. E aí eu vi Deus restaurando tudo na minha vida, mudando a minha história. Aquele irmão que eu estava brigado, e eu abri meu cofre, peguei todas as promissórias que eu tinha e entreguei na mão dele e pedi perdão para ele por ter brigado com ele. O valor que ele me devia provavelmente dava para comprar uma casa muito boa. Era um valor substancial, bom, mas eu sabia que eu tinha um Deus que estava cuidando de mim, que Ele é o meu provedor, que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós vamos passar aqui talvez 90 anos, 80, 100, 110, não sei. Mas isso perto da eternidade é algo muito pouco, né? E também sei hoje que nós não levamos nada. Caixão não tem gaveta.
Então, a casa muito boa que eu tenho hoje, eu não vou levar, vai ficar aqui, os carros que estão na garagem, e as empresas, nada do que eu tenho vou levar, né? Nenhum dinheiro no banco, vai ficar tudo aí. Então, não adianta a gente desesperar, brigar por causa de dinheiro, sofrer, né? A palavra de Deus fala que as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores. Então, nós temos que ter essa consciência que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele criou todas as coisas. As respostas que eu buscava, né, de onde nós viemos? Tem pessoas que têm muita fé e acreditam que um mundo tão perfeito, que seres humanos tão perfeitos foram criados por uma explosão, né? Do nada se criou todas as galáxias, todo a Terra, o Sol, a Lua, tudo tão perfeito, tudo tão sincronizado, peixes, aves, animais, seres humanos tão perfeitos, né? Que a cadeia reprodutiva, tudo sim, funciona tão maravilhoso. Como que isso pode ser fruto de uma explosão? Tem outros que acreditam que nós viemos do macaco, né? E o macaco veio de onde? Né? E os outros animais e tudo que existe nesse mundo. Quer dizer, não dá para entender como que as pessoas não acreditam que existe um Deus tão grande, que fez tantas coisas tão perfeitas como as que nós vivemos aqui na Terra. E então eu sei que nós somos criados por esse Deus, que o propósito nosso aqui nessa Terra é escolher onde é que nós vamos passar a eternidade, se é no céu ou no inferno. A Bíblia fala desses dois lugares. E se você quer ir para o céu, você só precisa fazer uma coisa: declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Arrepender dos seus pecados e falar para Jesus: Jesus, eu preciso de ti. Entra na minha vida, faz morada no meu coração, guia os meus passos daqui para frente. E ele vai mudar a sua história, muda a minha história. Então, eu fiz essa oração e aí, a partir daí, é pela graça, a partir daí você está salvo. A Bíblia fala lá em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares a Jesus e no teu coração creres, serás salvo. A única coisa que nós temos que fazer é confessar a Jesus e crer no nosso coração que Ele existe, né? E que Ele quer nos salvar, quer mudar a nossa história. E quando morrer, o que vai acontecer? A Bíblia fala da eternidade, no céu ou no inferno. Bom, como eu sei que eu já confessei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, entreguei minha vida na mão dele, eu sei que eu vou para o céu, vou estar com ele lá. Então, somos peregrinos aqui, e aí a gente perde o medo da morte, a gente perde o medo de todas as coisas. Essa ansiedade que toma conta, depressão, angústia, tudo você entrega nas mãos de Deus e Ele vai mudar a história da sua vida. Então, eu posso declarar que Ebenezer até aqui me ajudou o Senhor, que o Senhor tem me ajudado. Eu lembro que alguns anos atrás, há uns 20 anos atrás, 22, se não me engano, eu fui sequestrado, 3 homens completamente drogados entraram na minha casa, eu estava entrando na garagem, eles entraram junto, com o portão fechando, e colocaram a arma no meu peito, mandaram eu voltar para o carro, e ali eu entrei, me colocaram no banco de trás, com o outro com a arma apontada para mim, 2 na frente, e saíram em disparada, em alta velocidade, fazendo roleta russa, porque eles cortavam ruas que não era preferencial nossa, que passava muito carro, eles passavam direto, e avançaram vários sinais também, por várias vezes quase bateram, completamente drogados os 3, e quase uns 50 minutos da minha casa de distância, já estava na estrada, só tinha mato, e eles pararam num lugar, num matagal, numa rua, entraram num viaduto e
pararam numa rua e mandaram eu descer. E ali abriu as 4 portas daquele carro, eu desci, fui andando de costas, né, olhando para eles, e as 4 portas ficaram abertas ali. Eles não desceram, eu creio que Deus colocou um anjo em cada porta ali, para que eles não descessem. E aí depois eu saí, já de uma certa distância, dei uma corrida, voltei para a estrada, para a BR, e ali eu pude parar um ônibus de viagem, entrei na frente, ele parou, falei que estava sem carteira, sem telefone, e que tinha sido sequestrado com o carro roubado. Eles me deram uma carona até um ponto de táxi na cidade, e a polícia já estava na minha casa e tudo, mas eu vi ali a mão de Deus. No dia seguinte, o carro foi encontrado batido, porque eles estavam muito drogados, né, e Deus, eu vi o cuidado de Deus comigo, né, que aqueles homens não me mataram ali. Eu estou aqui resumindo a história, mas os momentos foram bem difíceis, porque por muitas vezes eles quase bateram em alta velocidade, e também com aquela arma ali, com aqueles homens, eles estavam completamente loucos. E eu vejo que Deus, ele nos protege, ele nos liberta dos vícios, ele restaura casamento, restaura relacionamento entre pais e filhos e irmãos, ele cura as enfermidades. Nesses 28 anos que eu conheço Jesus, eu tenho experimentado, né, como que é bom andar com ele, como que ele nos guia, como que ele nos orienta em todas as coisas que nós precisamos, como que ele nos guarda. E hoje eu tenho visto como que é bom ter conhecido a Jesus. E você que está me ouvindo aí, se você ainda não teve uma experiência aqui na Donep, a gente não fala de religião. A gente fala desse Deus que criou todas as coisas, que tem todo o poder, né? Porque o homem, ele criou muitas religiões, e as pessoas às vezes brigam e matam por causa de religião. Mas Deus é amor. E Deus, ele não veio trazer nenhuma religião para nós. O que Deus nos enviou foi Jesus, seu Filho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós precisamos de Jesus no nosso coração, precisamos conhecer a Deus, que a palavra de Deus fala, conhecei e prosseguir conhecendo a Deus, né? E obedecendo a palavra dele. Então é isso que eu tenho feito nesses 28 anos que eu entreguei minha vida para o Senhor, e tenho visto como que ele tem mudado a minha história, da minha família, dos meus filhos, como que ele tem cuidado de nós, como que ele tem nos livrado de todo mal, da morte, né, de enfermidades. Então, eu queria falar isso. Eu não sei se o tempo aí está esgotado, se está coisa, mas, Sérgio, eu estou aqui, né, sendo sucinto. Não sei se você quer que eu... Fica à vontade, fica à vontade. Fica tranquilo. Bom, hoje aqui a gente tem, né, tem ensinado a respeito do casamento. O inimigo, a Bíblia fala que nós temos 3 inimigos. Satanás e seus demônios, que já foram derrotados por Jesus na cruz do Calvário, nós não temos que ter medo dele. O mundo, que são as atrações do mundo que corrompe o coração do homem, e a nossa carne, a concupiscência da carne, os desejos da nossa carne, os desejos dos nossos pensamentos. O homem, ele é uma alma que tem é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. E esse corpo, ele vai se desfazer, é pó, né? Vai estar aqui por talvez 100 anos, e o espírito volta para Deus, e a alma de quem confessou e se rendeu a Jesus volta também, né, para Deus. Então, nós temos que cuidar
dessa parte espiritual, nos alimentar da palavra de Deus, né? E a gente tem visto aqui que o inimigo, que é Satanás, é o que ele mais quer. A Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. E o que ele mais quer é destruir a família. Nós temos visto hoje um esforço muito grande das televisões, dos governos, da nova ordem mundial, querendo destruir a família, o padrão de família, o feminismo tentando destruir o homem, né? A imagem do homem. E nós somos feitos, tanto o homem quanto a mulher, imagem e semelhança de Deus. E Deus fez um homem com um propósito de um jeito, a mulher também com um propósito. Nenhum é melhor do que o outro, mas a gente vê que tanto o machismo, que foi tão condenado e que, de forma correta, né, por parte do homem durante um tempo, hoje o feminismo é a mesma coisa, né? Menospreza o homem, tem diminuído o homem e tem esse padrão de homem provedor, homem de verdade, mulher de verdade, tem sido muito atacado e tem destruído o padrão de família que Deus criou. E por isso nós temos hoje aqui o estudo na nossa casa da Bíblia, da célula, e a gente tem falado para os casais a respeito da comunicação que precisa existir entre o casal. O casal precisa ter boa comunicação, né, na área sexual, na área da criação dos filhos, precisa ter na área financeira uma boa comunicação, uma comunicação também boa no jeito de falar, né? Porque tem casal, qualquer palavra que troca, briga, e nós precisamos. A Bíblia fala que a palavra dita ao seu tempo é como maçã em bandeja de prata, né? Então, a Bíblia ensina muito a respeito da forma, na hora que nós devemos calar, a hora que nós devemos falar, como devemos falar, né? Então, isso é muito importante dentro do casamento. A comunicação, a gente vê hoje que problemas na área, muitos casais com problemas na área sexual, que não tem intimidade, porque perde a intimidade ali de andar de mão dada, de abraçar, de beijar, de toque, né? E acaba não tendo essa intimidade e acaba não tendo relacionamento sexual também, o que vai afastando muito o casal, porque um casal que não tem relacionamento, relação sexual, é um casamento adoecido, né? Então, a gente tem visto muito essas questões. Estou falando isso aqui porque a gente conversa com vários casais e muitos deles têm esse problema, expõem esse problema, né? Casais, traição na área financeira também, que são muitos problemas. Um não fala quanto que ganha para o outro, não sabe. Um está planejando trocar o carro, o outro está planejando fazer uma viagem, um quer guardar, o outro quer gastar, e comunicação na área financeira ela é importante demais também, e muitos problemas na comunicação para a criação dos filhos, né? Filho dormindo na cama com os pais, e tantas outras questões que a gente vê, que um quer criar de um jeito e o outro quer criar do outro, um diminui o cônjuge com o filho, ou dá mais atenção para o filho que para o cônjuge. A gente vê que uma só carne é só com o cônjuge. Os filhos, eles nascem, crescem muito rápido, com 16, 18 anos, já estão saindo de casa, indo estudar em outro estado, outro país, casando com poucos anos, e o casal fica. E muito casal separa já na velhice por causa disso, porque faltou comunicação. Fica dois estranhos quando os filhos saem de casa.
Então, a gente tem visto que o casamento ele tem sido muito afetado, são muitas as questões. Eu e minha esposa já fizemos aqui quase 80 estudos na célula de casais, falando temas a respeito de casamento. São muitos assuntos que trazem problema. Casamento tem que ter renúncia. São duas pessoas diferentes que vêm de duas famílias, duas culturas diferentes, às vezes estudo diferente. Homem e mulher já são muito diferentes um do outro, pensam diferente. O homem tem uma visão panorâmica, a mulher tem uma visão mais detalhada das coisas. Então, Deus fez diferente para um completar o outro, né? E as pessoas às vezes não percebem isso e essas questões viram questões de briga. Então, quando nós temos a direção de Deus, quando a gente vê a Bíblia Sagrada instruindo o tempo todo a respeito da família, do casamento, a gente entende o plano de Deus para o homem aqui na Terra. Então, isso é muito importante, a gente cuidar da família, cuidar primeiramente do casamento, né? Porque os filhos eles vão partir, eles vão ter a vida deles em pouco tempo, e o cônjuge é aquele que você nunca deixa de lado. E a melhor coisa que tem é você viver bem, né? Com quem você fez uma aliança. As pessoas hoje não entendem, as pessoas hoje acham que estão fazendo um contrato, um pacto. Hoje já está deixando de, cada dia mais, de existir a figura do pastor, do padre, dando uma bênção no casamento. Hoje são celebrantes ou pessoas comuns, estão chamando amigos e parentes para fazer celebração de casamento hoje, ou celebrantes profissionais que cobram para isso, mas que não dão a bênção, não falam a respeito do que é o casamento naquele momento e não dão a bênção. Então, as pessoas não estão levando muito a sério. Leva o casamento como se fosse um contrato. Deu certo, deu, não deu, não deu, mas não é o mesmo propósito que Deus criou. Que Ele fez uma aliança, né, o homem com a mulher e com Deus como testemunha daquele casamento ali. Então, isso é algo muito sério, onde você ali, diante de Deus, você promete, né, cuidar na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença. As pessoas esquecem isso. As pessoas hoje, na verdade, nem estão fazendo mais esse tipo de declaração, de juramento, um por outro. E aí o casamento ele já começa, muitas vezes, fadado a acabar, né? Hoje nós temos um índice já passando de 50% dos casamentos terminam em divórcio, mais de 50%. E esse número está aumentando cada vez mais. E a gente sabe que quando o casamento acaba, muitas vezes os filhos crescem revoltados com isso, vão para a droga, vão para a prostituição e crescem inseguros e com problemas, muito por causa das brigas e das confusões ou da separação dos pais. Então, a família é algo que nós temos que preservar, que nós temos que buscar voltar à origem, né? Investir, pagar um preço. Casamento, na verdade, é renúncia, é onde a gente consegue melhorar como pessoa, né? O homem com homem ali se afia, a Bíblia fala disso, aí o homem com homem não é um homem com homem, é o homem com a mulher, né? O homem ser humano se afia porque é uma pessoa que convive com você o tempo todo ali, que é diferente de você, que você faz uma aliança, e que no final, quando os dois estão dispostos a renunciar, um vai ficando parecido com o outro. Começa a pensar da mesma forma, a gostar das mesmas coisas, né? Então, um vai aprendendo com o outro, e muitos casais vão para o casamento, às vezes, querem o tempo todo competir. E eu e minha esposa nos separamos por causa disso.
Um se achava melhor do que o outro, mais inteligente do que o outro, um queria levar vantagem. Jorson, Oi. me diz uma coisa, a célula que você tem toda segunda-feira, ela é focada em casais? Sim. Que legal. São cerca de 15 casais que participam aqui com a gente. Então, já vou deixar previamente um convite para a gente tratar em outro momento só sobre essa questão casais, porque é um assunto fantástico e realmente, né, muito importante para a sociedade como um todo, porque a família é sempre atacada e, é claro, começa pelo marido, pela esposa, enfim, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta, antes de te pedir para orar por todos os nossos participantes desta live. Quem seria o Jorson Vargas se não encontrasse a Cristo e preenchesse o vazio que existia no teu coração? Olha, difícil de falar, mas provavelmente não estaria casado, não sei se estaria vivo, né? Pelo tanto que bebia, bati carro bêbado quase 10 vezes, ou umas 10 vezes, eu não tenho nem a conta. E outro dia eu estava tentando lembrar de todas as batidas, e não sei se estaria vivo, provavelmente não estaria casado, né? Não sei como estaria a minha vida financeira, minha saúde, nada disso eu posso afirmar, mas que não estaria tão boa quanto está hoje, né? É difícil prever, mas com certeza a mudança, a transformação que Jesus fez na minha vida é algo sobrenatural, não é algo comum. Por mim, eu não daria conta não teria forças, não conseguiria enxergar, na verdade, quem eu era, né? E Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele é misericordioso e aos poucos ele vai nos mostrando as nossas falhas, o quanto a gente é soberbo, o quanto a gente é vaidoso, egoísta e mentiroso e tantas coisas que só o Espírito Santo é que pode mostrar e deixar a gente com vergonha e querer mudar. Então, eu pude perceber, hoje as pessoas, quando eu conto, às vezes, minha história, e as pessoas convivem comigo de alguns anos para cá, eu falo, não consigo imaginar esse cara que você fala aí, que era beberrão, que era brigão, que era mentiroso, que era soberbo. Você é tão humilde, eu não conheço ninguém tão humilde quanto você é tão tranquilo, você tem tanta... As pessoas não conseguem imaginar quem eu era antes de conhecer Jesus, né? Então, é algo assim extraordinário que ele fez na minha vida. É só ele mesmo que nos ensina todas as coisas, que nos traz esse amadurecimento, né? Nos capacita tanta coisa a ter longanimidade, benignidade, bondade. É só por causa do amor dele que nos constrange, que muda a nossa história mesmo. E como as pessoas podem fazer, então, para acessar essa mudança de vida? Se render ao Senhor Jesus. Não é mudar uma religião. Às vezes a pessoa fala, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou católico, eu sou evangélico. Precisa de uma experiência com Jesus. Precisa ter um versículo que Jesus fala, erreis por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Se você não conhece a Escritura, você não conhece o poder de Deus. Quem é o Deus que nós estamos falando aqui? Porque é um Deus maravilhoso, é um Deus que nele reside todo poder, é um Deus justo, é um Deus santo. E esse Deus, ele é incomparável. Não tem Deus como ele. Tudo bem. Nada... Jorge, se tu me permite, tem muitas pessoas que estão nos assistindo que talvez queiram ter o mesmo contato que tu tiveste com Deus. E nós sabemos que existe um único caminho para isso, que é abrir o nosso coração e deixar que Jesus entre nas nossas vidas. Eu gostaria de te sugerir para que tu fizesse o convite para todas as pessoas que estão nos assistindo, que ainda não conhecem Jesus, que transformou a tua vida, que transforma vidas, que faz milagres,
E o maior milagre de todos é transformar a nós mesmos, né? Então, eu gostaria de sugerir que tu fizesses essa oração para muitas outras pessoas. De fazer uma oração, e você que está aí me assistindo, ou que vai assistir posteriormente esse vídeo também, ele vale o tempo todo, que o dia que Deus tocar no seu coração, que você ouvir essa mensagem, eu queria que você repetisse essa oração comigo, de onde você está aí, e eu tenho certeza que a partir do momento que você fizer essa oração, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você faz essa oração e depois você pode contactar com a pessoa que te convidou para ver, para ouvir, ou procurar alguém da DONEP, e essa pessoa vai te ajudar a caminhar e a entender mais a respeito dessa oração que você vai fazer. Pode também te enviar um livrinho explicando melhor essa oração, nós temos na associação, né? E você vai entender quem é esse Deus. Então, eu gostaria que você está aí me ouvindo, fechasse seus olhos e repetisse essa oração comigo, eu vou fazer ela devagar. Você repete, faça essa oração com fé, entendendo que você está falando com Deus nesse momento. Não é comigo, não é com ninguém aí que estiver perto de você, mas você vai estar falando com Deus. E eu tenho certeza que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele vai estar te ouvindo e ele vai mudar a sua história se você fizer essa oração com o coração sincero. Então, feche seus olhos aí, repete comigo essa oração desta forma. Repete assim: ó Deus e Pai, nesta hora, eu abro o meu coração e confesso a Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados e te peço, Jesus, que entre em meu coração e faça morada em mim. Deus, escreve o meu nome no livro da vida e me dê a paz. Deus, eu quebro e cancelo todo pacto com outros deuses que não seja o Senhor. Nesta hora eu declaro que só o Senhor Jesus é Senhor na minha vida. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Então, se você fez essa oração aí, falou amém, assim seja, você concordou com essa oração, né? E é uma oração muito simples, mas a Bíblia fala que nós devemos ter o nosso nome escrito no livro da vida, que é o livro que vai ser aberto ali no final, quando vier o juízo, e se o seu nome está lá, você está salvo, está no céu, né? Se não tiver, você não está. E para o seu nome estar ali escrito, basta você fazer essa confissão e, pela graça, convidar a Jesus para entrar no seu coração, e ele vai entrar, né? Ele já entrou nesse momento no seu coração. E agora é ler a Bíblia Sagrada. Você pode começar ali pelo Evangelho de João, que é mais simples, entendendo tudo que Jesus fez por nós ali na cruz, né? Você lê Salmos, você vai aprender a se relacionar com Deus, você vai ver como que o homem chegava diante de Deus e de uma forma sincera reconhecia seus pecados e clamava a Deus e pedia a Deus orientação e a bênção. Se você ler Provérbios ali, você vai ter sabedoria e vai saber lidar com as coisas desse mundo, com as pessoas, com o dinheiro, se relacionar com todas as coisas que precisa se relacionar aqui. Então, leia a Bíblia, comece aí por esses 3 livros e você vai entender. Antes de você ler a Bíblia, como ele é um livro espiritual, ore a Deus, fala: Deus, o Senhor é o autor desse livro. Me ensina o que está escrito aqui. Me mostra o que eu não estou vendo. Me ensina o que eu não sei. Muda a minha história. Fala comigo, né? Amém. Fica essa palavra no meu coração. E aí ele vai mudar a sua história. É isso mesmo. Através do manual do Criador, né? Do fabricante de nós, Isso. todos seres humanos. Meus irmãos, deixa eu só aproveitar antes de pedir a saudação, a conclusão de cada um dos nossos participantes, pedir para as pessoas que estão conosco ao vivo que elas deixem o seu like. Nós temos muitas pessoas assistindo esta live, mas não estão
curtindo, para que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e entregue a mais pessoas. Então, vocês que estão conosco online, por favor, clica ali no positivo, né? Deixa o seu like nesta transmissão. E eu quero pedir também para vocês me dizerem de onde vocês estão nos assistindo. Qual é a cidade que vocês estão acompanhando esta live? E nós estaremos lendo rapidamente aqui. Eu quero passar na sequência para os nossos irmãos também deixarem o seu boa noite, as suas conclusões. Mas eu quero agradecer a participação de outras pessoas. A Vera Lúcia Valadão participou conosco. Quem mais que esteve por aqui? Cristina também participando. Quem mais que nós tivemos aqui? O Binho, Zacarias Paixão. Olha só o Binho. Parabéns para todos vocês que fazem parte dessa associação maravilhosa. Gosto muito de assistir cada testemunho. Continuem fazendo esse trabalho magnífico e essencial para o próximo. Obrigado pela sua participação, Binho. A Sandra também participou aqui. Luciano Viana. Boa noite, Luciano. Obrigado. Nós tivemos aqui também a participação da Eunice. Boa noite, Eunice. Quem mais está conosco online? De onde vocês estão falando? Aqui está chegando aqui, ó. Luciano Viana, Porto Alegre, a Sandra Xangri-Lá, a Vera Lúcia de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, colocando aqui para nós. Bom, então nós tivemos as participações de várias pessoas, agradecemos a todos. Eu quero também a Cristina aqui participando de Austin, no Texas, né? Quero passar então para os nossos irmãos a palavra para fazerem as suas conclusões finais, começando pelo irmão Tarcísio, na sequência o Antônio Carlos Zago, o Sérgio, Humberto e, por fim, o nosso convidado da noite. Irmão Tarcísio, seu microfone está fechado. Sim. Ao ouvir a mensagem, obviamente muita coisa repercute na gente, em algumas áreas, e certamente isto estará repercutindo em muitas pessoas também. E vai repercutir ao longo dos dias que as pessoas vão tomar conhecimento, vão ouvir e principalmente meditar, porque são palavras, são mensagens, e é uma mensagem plantada no coração do irmão Jorson por Deus, através da obra restauradora, na obra renovadora que ele fez na sua vida. Realmente foi uma live que eu já posso antever com muito sucesso e certamente vai tocar no coração de muitas pessoas. Parabéns, Jorge. Amém. Deus Obrigado. Glórias a Deus. Zago. Então, se fosse uma palestra secular, normal, eu daria os parabéns para o nosso preletor, mas em se tratando de um testemunho, eu dou glórias a Deus, que fez, tem feito, ainda vai fazer muito mais na vida do nosso preletor e de todas as pessoas que estão nos assistindo. Nós somos também testemunhas do amor, da graça, da bondade, da misericórdia e dos grandes feitos que Deus tem feito nas nossas vidas e todos os nossos colegas. Cada um de nós aqui tem muito a dizer a respeito das coisas de Deus. E certamente quem está nos ouvindo, a partir de então, de ter esse relacionamento, não religião, relacionamento com Deus, também vai ter o seu testemunho e a sua vida transformada para melhor. Então, que Deus continue te abençoando, a ti, tua família, teu ministério. Muito obrigado por teres compartilhado conosco do teu testemunho. Fica com Deus. Amém. Amém. Sérgio. Jorson, quero te agradecer por você prontamente ter atendido ao nosso convite, compartilhando a tua história, que é sempre muito edificante. Me lembro que em 2017 a gente fez um jantar contigo aqui em Porto Alegre, foi muito bom, muito marcante. Por isso eu me lembrei de ti novamente, de convidá-lo, já faz 7 anos. E glorificar a Deus por tudo que Ele fez na tua vida, pelo que Ele continua fazendo e por Ele estar te usando ainda em vários segmentos aí da sociedade, né? Tanto no empresarial, quanto no ministério, na Donep, na tua casa,
né, nessas pessoas que tu está, de certa forma, pastoreando semanalmente. Muito obrigado mesmo. Parabéns. Eu agradeço. É um privilégio. Humberto Soares. É isso aí, Jorson. Sabe que a família Vargas, ela conquistou o nosso coração, né? Porque já veio você, já veio teu irmão, já veio a tua cunhada, já veio a Cristina aqui da Testemunha em Eventos, aqui em Jantares, né? Então a família Vargas, ela tem algo assim importante no nosso coração, né? E eu te conheci quando eu entrei na Donep há 20 anos atrás, então eu te conheço bem jovem. Tu tem 58, tu tinha 38 anos. Mas com essa garra... Nós estávamos na convenção, né, Humberto, da Donep. Com essa garra, com essa disposição de ajudar pessoas, de abrir a tua casa, de servir ao próximo, né? Então, que a alegria é imensa te rever novamente. Graças a Deus. Uma honra servir o Senhor junto aí, no ministério. Amém. Então, vamos passar a palavra, então, para o nosso convidado da noite, Jorson Vargas, para as suas considerações finais. Muito obrigado, mais uma vez, meu irmão, pela disposição, por estar conosco. Eu que agradeço, né? É um privilégio falar do amor e do poder de Jesus. Porque tudo que nós precisamos, nós encontramos em Deus. Tudo. Estamos aqui nesse tempo de passagem e sem Deus nós nada podemos, né? Tudo que a gente confiar em Deus, que a gente buscar em Deus, todas as áreas da nossa vida vai ser melhor. Então, que cada um aí possa se render, né, ao poder de Deus, não a uma religião ou alguma pessoa, mas que cada um, se todos nós, seres humanos, nós precisamos de Deus. Deus colocou a deidade no nosso coração. Então, nós temos falta de um Deus. E tem tantas pessoas que fazem tantos deuses para si, mas nós só precisamos de um, que é o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas e que nos criou. Né? Que cada pessoa possa ter encontro com esse Deus verdadeiro e maravilhoso que nós estamos falando aqui. Amém. Foi um privilégio estar participando dessa reunião, estar falando, contando aqui um pouquinho da minha história. Muito obrigado a todos os irmãos. E, se Deus quiser, em breve a gente se vê, né, pessoalmente, aqui em BH, aí em Porto Alegre, lá no Rio, na Convenção Nacional. Prazer estar com vocês. Com certeza, meu irmão. Muito obrigado. Eu quero agora, no nome do Binho, vou fazer a última participação aqui. O Binho colocou aqui, ó, Binho de Zacarias Paixão. Eu moro em Lamarão, Bahia. Na próxima reunião que estiver em Camaçari, eu irei com fé em Deus. Vá mesmo, meu irmão, tá? Em teu nome eu agradeço a participação de todas as pessoas que estiveram conosco online e reforço o meu pedido para curtir e compartilhar esse conteúdo, lembrando que a cada 15 dias nós teremos um novo convidado e estaremos neste mesmo horário, às 20 horas, fazendo a transmissão desta live especial da Donep capítulo 4. Muito obrigado a todos vocês que participaram conosco nesta noite, que Deus abençoe as suas vidas e até a próxima transmissão.